Fala galera da Tokunet, aqui é o Ricardo Sotero, bem-vindos ao projeto Tokusatsu, onde falamos de produções de efeitos especiais e afins, e hoje mais do que nunca. Por quê? Porque eu não vou falar de uma obra japonesa e não necessariamente daquele super-herói mais tradicional, por assim dizer. Então, vamos falar de Mecha X4, uma série do Disney Plus, que agora tá no Disney Plus, mas ela não é original do Disney Plus, ela é original do Disney Channel, que sim, pra mim é um tokusatsu, é aquilo. Eu considero tokusatsu, pelo menos no Japão, qualquer filme de efeito especial. Fora dele, geralmente as produções que se baseiam nessas produções japonesas. E no caso de Mecha X4, nós temos um garoto que usa um robô gigante para derrotar kaiju. Tem algo mais tokusatsu que isso? Se tem, eu desconheço. Então, pega o seu robô gigante e vem comigo. Na história, Ryan Walker é o típico irmão do Jor-El. Ele entra no ensino médio e o seu irmão, Mark, é aquele atleta perfeitinho que sim, que inclusive ele faz bullying com o próprio irmão. Olha a sacanagem. Então ele, com seus dois amigos, o Harris e o Spider, eles são o típico garoto deslocado ali. Até que um dia, enquanto ele descobre que tem poderes tecnopatas e tenta se vingar daqueles que fazem bullying com ele, ele tem a visão de um robô gigante dentro de um navio abandonado. Então, ele e os seus dois amigos, eles vão até lá e descobrem o Mecha X4, um robô que de alguma forma ele é feito para tecnopatas. E eles têm que usá-los para derrotar uma ameaça de kaiju que vai ali permear a cidade. Futuramente, o Mark ele se une a essa equipe como o mecânico, já que o robô ele é dividido as funções. Vai ser melhor, mais pra frente eu explico isso. Então, teve coisas que eu não gostei, por exemplo, eu acho que a série ela só tem muita conveniência. Eles acham o kaiju, legal. Eu já achei, o kaiju não, o robô, legal. Eu achei que era estranhamente conveniente ele ser meio que feito pro Ryan. Depois a gente descobre que não é bem assim. Porém, como você explica que no momento em que o robô é ativado, o kaiju aparece na escola? Poderia estar interligado? Poderia, mas não, é só uma coincidência mesmo. Assim como a diretora ser a vilã. Os protagonistas, eles são os estereótipos de qualquer série americana. O Ryan é o garoto que por enquanto é excluído, daí depois ele vai se tornando um pouquinho mais descolado. O Harris é aquele nerd que eu já falei aqui, que ele me incomoda. Por quê? Porque tudo bem o moleque ser inteligente, mas a ponto de lidar com a tecnologia de um robô gigante que ele nunca viu, como se ele estivesse montando um quebra-cabeças comprado na loja de R$1,99, aí é forçado. Ou o Spider, que é o alívio cômico. Contudo, ele é o típico personagem tão burro e atrapalhado que você não consegue comprar. Aquilo não é natural, aquilo não flui. E não só isso, a história em si, ela tem diversos momentos que são legais, como por exemplo, quando o robô aparece, muitas pessoas na cidade ficam desconfiadas, muitas têm medo, inclusive tem uma cena mó legal, que as crianças estão correndo do kaiju, quando elas veem o robô, elas correm meio que de volta pro kaiju. E isso, eles não desenvolvem tanto o medo do robô gigante, desse ataque de kaiju, assim como eles também têm fã-clube. Pô, qual que é o impacto dessas novas coisas acontecendo na cidade ali, na sociedade, na escola, na vida pessoal? Eles deixam isso um pouquinho de lado. A vida pessoal do Ryan nem tanto. Só que essas questões, assim, o impacto deles deveriam ser mais bem elaborados, bem trabalhados, assim como diversas ideias boas que são lançadas nos episódios, mas elas são extremamente rápidas para se solucionar. Daí eu fiquei pensando, poxa, será que ele vai conseguir? Os episódios assim estão interessantes, mas será que eles vão conseguir manter o interessante até o final da temporada? Foi uma grata surpresa que até na primeira temporada eles conseguiram manter a história interessante. Só que, quando entramos na segunda temporada, eu meio que senti que a série tem uma barriga extremamente grande, além dela estar ainda fechando os arcos da primeira temporada. Eles deveriam ter proposto novas histórias, novos conflitos. Não, é tudo a mesma
coisa, e tem hora que tem conveniência pra história andar. Ou seja, é muito mais do mesmo, apesar dos episódios ainda se manterem bastante interessantes. E tem um personagem, já falar alguns personagens, mas não consigo lembrar de um, que é o criador do robô. Ele ficou orbitando ali no começo, depois ele reaparece, mas depois ele simplesmente tem um conflito e some e ninguém fala mais dele. Eu achei que pro final da série ele voltaria, mas não. Realmente esqueceram do ator e do personagem. Jogaram no lixo. Ah, mas então a série é ruim? Não necessariamente, né? Eu gosto da ideia de cada um no robô ter a sua função. A gente não entendia, por exemplo, por que o Super Sentai os 5 tem que ir. Tem alguns que cada um tem que controlar a sua parte, mas quando eles estão juntos, quem controla, todos controlam? Como é que acontece? Ali fica bem claro essa divisão. O Harris, ele é o cara que dá o suporte de dentro do robô mesmo. O Spider, ele cuida da ativação das armas. O Ryan, ele tem a captura de movimento, porque já que ele consegue controlar a mitologia, é ele que luta. E o Mark, ele é o mecânico. Se dá algum problema, ele vai lá e conserta. Então, e até porque isso justifica o nome Mecha X4. E apesar dos personagens serem estereótipos, eu achei que, diferente de um certo grupo aí de Alameda dos Anjos, eles realmente são garotos de atitude. Por quê? Porque muitos episódios eles não usam o robô. É mais investigação e eles precisam lutar corpo a corpo mesmo. E eles realmente vão, eles criam estratégias, eles vão pra porrada e cada um ali cria até o seu próprio estilo. O Ryan, ele tem poderes pra lutar. O Mark, por ele ser atleta e tudo mais, ele luta muito bem. O Spider, ele tem umas armas lá, um escudo, ele tem um escudo, então ele é praticamente quem entra na frente dos outros na hora de algum ataque forte. E o Harris, ele faz o que qualquer nerd faria numa briga, ele apanha. E pra falar dos vilões, eles conseguiram pegar aquela coisa legal que tem Kamen Rider, que tem Garo, que é um mistério. De início você sabe que é a diretora, mas não é só ela. Quem é que tá por trás dela? E o que é essa organização? Eles vão jogando as ideias aos pouquinhos, eles vão desenvolvendo ela aos poucos. E fica sempre aquele ar de mistério. Sem contar que os vilões, eles quebram aquele clichê de ameaça alienígena que veio pra Terra. Porque geralmente os americanos gostam muito de usar isso, né? Ameaça alienígena, ameaça extradimensional, alguma coisa mística. Não, ali são humanos mesmo usando um tipo novo de tecnologia secreta. E isso eu achei muito bem bolado. É uma coisa que eles aproveitaram bem do melhor do Tokusatsu em si, em vez de ir pro clichê. Assim também como eles não usaram a fórmula do monstro do dia, porque tem o kaiju ali que eles têm que enfrentar, mas às vezes a história ela se desenvolve de outra maneira. Às vezes o monstro não vem no final, às vezes ele demora alguns episódios para aparecer e o episódio ele é mais investigação, ele é mais desenvolvimento pessoal, ou ele é mais treinamento. Isso é muito bom, até porque não gasta o visual dos monstros. Alguns monstros têm um visual meio meh, mas outros têm uns visuais incríveis. E daí eles não precisaram criar vários e vários monstros. Às vezes eles acabavam reutilizando e você até entendia por quê. Porque os vilões eles tinham um arsenal limitado ali de criaturas. Então eles conseguiram contornar outro clichê do monstro do dia de uma maneira bem legal também. Enfim, Mecha X4 é a Disney mostrando que consegue sim fazer um bom tokusatsu, sem ficar apelando para os clichês de monstro do dia, ameaça alienígena, garotos com atitude, apesar que eles são garotos com atitude, ou simplesmente ficar adaptando séries já feitas em outro país. Então é isso, você já assistiu Mecha X4? O que você achou? Deixe nos comentários. Fiquem bem, valeu, falou, até uma próxima. Fui!